chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai conferir as principais notícias em destaque do dia. Vocês não vão acreditar o que um casal encontrou dentro da parede de sua casa. Cuidado com o que você pede para entregar em sua casa. Um ano sem Paulo Gustavo rende muitas homenagens e emoção, e no caso Henri Borel sai decisão sobre Jairinho e Monique. Então se prepare e vem com a gente para saber de tudo que é destaque nos noticiários nessa quarta-feira. E já quero saber o que você acha sobre cada uma dessas notícias. Confira só: um casal de Crystal Lake, cidade a cerca de 80 quilômetros de Chicago, deu o que falar essa semana após passarem por uma situação inusitada em sua própria casa. Rob e Grace Jones chegaram até a serem entrevistados para dar mais detalhes da história. Acontece que em 1950 alguém comprou uma promoção com 2 hambúrgueres e um pacote de batata fritas do McDonald's, e por motivos que jamais serão esclarecidos, a pessoa não conseguiu comer tudo e acabou guardando o lanche dentro da parede da casa que estava sendo construída na época. Esse mês, o lanche foi descoberto durante uma nova reforma e as batatas ainda estavam intactas. Segundo relatou a moradora, Rob estava no banheiro substituindo o antigo acessório de papel higiênico. Contou que quando ele puxou o acessório, notou um pedaço de pano enrolado dentro da parede. Nós dois olhamos um para o outro, imaginando se chamaríamos a polícia, pois poderia se tratar de evidências de uma cena de crime. Ficamos muito aliviados por ter encontrado a velha sacola do McDonald's, completou a americana. Logo depois, o casal contou que ficaram abismados ao descobrirem a situação do lanche. Como diabos essas batatas fritas ainda estão nessa bolsa e como elas são tão bem preservadas? Isso foi selvagem. Nenhum dos dois, porém, teve coragem de provar o produto para ver se o gosto também havia permanecido. Que história! E vamos falar agora sobre essas imagens. Um novo tipo de crime tem assustado moradores do estado de São Paulo no começo desse ano. Falsos entregadores de aplicativos de comida estão assaltando pedestres em diferentes bairros da capital paulista. Vídeos de alguns desses casos registrados em regiões como Pinheiros e Jardins mostram cenas em que os criminosos ameaçam as vítimas, inclusive com armas de fogo. O material foi compilado pela startup Gabriel, focada em segurança com tecnologia. Recentemente, um caso com esse perfil resultou na morte de um jovem de 20 anos do Jabaquara, zona sul da cidade. Após ser abordado por um falso entregador por volta das 22h40 do último dia 25, Renan Silva Loureiro, que estava andando na rua com a namorada no momento do assalto, chegou a se ajoelhar diante do criminoso, mas foi baleado com 4 tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais identificaram o suspeito de matar Renan. Os policiais continuam as buscas, mas confirmam que o responsável pela morte tem antecedentes criminais. A equipe apreendeu um revólver calibre 38. Como parte das ações para coibir esse tipo de crime na capital, as polícias civil e militar realizaram, entre sexta-feira, dia 29, e sábado, dia 30 de abril, uma operação com o objetivo de combater delitos cometidos por criminosos que se passam por entregadores. Mais de 740 veículos foram abordados e 9 pessoas foram detidas. Empossado recentemente como governador do estado, Rodrigo Garcia trocou o comando das polícias no fim do último mês. O chefe da PM passou a ser o coronel Ronaldo Miguel Vieira, que liderava o batalhão de choque. Já o novo delegado-geral é Oswaldo Nico Gonçalves, que era responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas. A medida dá indicativos de que haverá novas operações para combater os crimes mais recorrentes até o início do próximo
próximo ano, quando Garcia deixa o cargo, caso não seja eleito. No primeiro trimestre desse ano, o número de furtos cresceu 28,5% ante o mesmo período do ano passado. Já o de roubos aumentou 7,45% na mesma comparação. Nesse cenário de alta, assaltos cometidos por falsos entregadores de aplicativos de comida têm assustado moradores da cidade, uma vez que há trabalhadores com esse perfil por toda a capital. E no dia 4 de maio de 2021, o Brasil perdeu o ator Paulo Gustavo e pela primeira vez, Ju Amaral, irmã do ator, deu mais detalhes sobre a morte do humorista. Paulo Gustavo foi vítima de complicações da Covid-19 e a produtora ressaltou a boa relação que os dois tinham. Ju também reforçou que a morte de Paulo poderia ter sido evitada caso a vacina tivesse chegado no Brasil antes, e ela dizer que não me revolto seria uma hipocrisia, são muitas as dores presentes em mim. Ela ainda se emocionou ao falar sobre os sobrinhos Romeu e Gael, de 2 anos. Eles são muito pequenos ainda para esse entendimento. Às vezes, os dois dizem que o papai Paulo veio visitar, aí já viu, meu olho enche de lágrimas. Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo e inspiradora do personagem, Dona Hermínia do filme Minha Mãe é uma Peça, também emocionou a web com o post que dizia o seguinte: não é verdade que tudo passa, tem coisas que ficam dentro de nós para sempre, escreveu a mãe de Paulo. Dona Dea ainda completou a publicação com a legenda: muita saudade de você, meu filho. A publicação teve um enorme engajamento, contando com comentários de diversos amigos do ator, como Ingrid Guimarães, Joaquim Lopes e Regina Casé, dentre outros. E no caso Henri Borel, a segunda vara criminal do Rio decidiu que Jairo Souza e a pedagoga Monique Medeiros deverão ser interrogados novamente no dia 1º de junho. Eles são réus no processo que apura a morte do menino Henri Borel e, por decisão do juiz em exercício na vara, Daniel Werneck Cota, o padrasto e a mãe de Henri darão suas versões sobre a noite em que o menino morreu no apartamento em que moravam. Por decisão de Cota, no 1º dia de junho também serão ouvidos o perito legista Leonardo Tawil, que assinou os laudos de necrópsia de Henri, e Sami Eljundi, perito técnico que questiona a veracidade dos laudos e é contratado pela defesa de Jairinho. A principal linha de defesa do ex-vereador tem sido questionar os laudos e a tese do Ministério Público do Rio de que Henri foi agredido antes de morrer. Em nota, o advogado Cláudio Daledoni, que fez parte da defesa de Jairinho, afirmou que os novos depoimentos irão mudar os cursos do processo. Um primeiro interrogatório aconteceu no dia 9 de fevereiro, quando Monique depois por 11 horas e Jairinho escolheu não responder às perguntas. O ex-vereador justificou seu silêncio em menos de 10 minutos e afirmou que nunca encostou a mão em um fio de cabelo de Henri. O interrogatório de Dr. Jairinho, então, adiado desde o dia 16 de março, agora tem nova data. Ainda em abril, a juíza titular da 2ª Vara Criminal do Rio, Elizabeth Louro, ordenou que Monique cumprisse prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e, na decisão, ela exigiu que Monique só fale com familiares ou advogados e não faça publicações em redes sociais. Na decisão, a juíza citou as ameaças que a mãe de Henri relatou estar sofrendo na prisão. Então, em menos de um mês, deve ser conhecida a decisão da juíza Elizabeth Machado Louro. E para continuar bem informado, bem informada, faça sua inscrição, ative as notificações, aquele like, ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui. E nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!